Bom dia, meninos. Conforme eu havia prometido a vocês, hoje ainda vou postar esse vídeo em que nós vamos falar sobre as formas de governo. Semana passada, algum tempo atrás, eu falei com vocês sobre os governos, né? Quanto à origem, quanto ao desenvolvimento, quanto à extensão do poder. E hoje eu separei esse vídeo, nós vamos falar sobre a classificação, sobre algumas formas de governo, de acordo com alguns autores, né? Os primeiros autores que nós vamos tratar agora, Platão, Aristóteles e Políbio, eles tinham formas próprias de classificação dos governos. Eles classificavam os governos ou de acordo com o número de pessoas que estavam governando, né? Eles fizeram a classificação de governo de acordo com o número de pessoas que governavam e de acordo com o seu aspecto subjetivo, no sentido de esse governo é bom ou não é. Né? Então, qualidades, eles dividiam os governos entre quantidade de pessoas que governavam e a qualidade desse governo, se o governo era entendido como bom ou ruim. Né? O primeiro que nós vamos tratar é Platão. Platão, na verdade, foi o primeiro a criar uma classificação sobre formas de governo. Ele dividiu os governos em aristocracia, monarquia, timocracia, oligarquia, democracia e tirania. Então, ele tinha 6 classificações de governo. Essas duas primeiras, a aristocracia e a democracia, segundo Platão, eram formas boas de governo, né? Ao passo que a timocracia, a oligarquia, a democracia, a tirania eram formas ruins, eram formas deturpadas de governo. E o que consiste cada uma dessas aqui? A aristocracia é uma forma de governo em que pessoas boas, os aristói, né? As pessoas, aristói significa pessoas virtuosas, né? Um grupo de pessoas virtuosas governavam para a população. Na monarquia, eu tenho uma pessoa virtuosa e que ela governa para a população. Então, observe, aristói e monarquia, aristói, grupo de pessoas, e monarquia, uma pessoa só. Né? Então, ou esse grupo de pessoas, ou essa pessoa só, governa em prol da população. Então, por isso que ele classifica como duas formas de governo boas. Né? Ao passo que a timocracia, a oligarquia, a democracia e a tirania são formas de governos ruins. Né? Por quê? Porque quem governa desvirtuadamente, ou seja, não governa em prol da população, mas em regra essas pessoas governam em seu próprio benefício. O que seria a timocracia? Timocracia é o governo dos mais corajosos, ou seja, neste caso da timocracia, é como se aquelas pessoas corajosas impusessem a força para governar em seu interesse próprio. Na oligarquia, eu tenho um conjunto de pessoas, normalmente um conjunto de pessoas que possuem poder econômico alto e que governam, mas não em prol da população. A diferença da oligarquia para a aristocracia é que na oligarquia o grupo de pessoas, eles governam para o interesse próprio. A mesma coisa no que diz respeito à tirania e à monarquia. Na tirania, eu tenho uma única pessoa que governa para atender seus próprios interesses, ao passo que na monarquia eu tenho uma pessoa que governa para o povo. Então, observe, a aristocracia está para a oligarquia, assim como a monarquia está para a tirania. Só que no caso da aristocracia e monarquia são bons governos, e oligarquia e tirania são governos ruins, tá certo? E o que seria a democracia? A democracia, ela sofre uma crítica que diz respeito ao seguinte: entrega o governo a todas as pessoas e nem todas as pessoas têm conhecimento para governar. Né? A democracia significa governo do povo, demo em latim significa povo. Então, cracia, governo do povo. Só que o povo, em sua totalidade, segundo Platão, as pessoas elas não têm o conhecimento necessário e suficiente para o governo, tá certo? Então, timocracia, governo dos corajosos, mas esses corajosos iriam utilizar a coragem para o seu próprio interesse. Oligarquia, conjunto de pessoas normalmente ricas que governam, mas que governam para atender seus próprios interesses. Democracia, governo realizado pelo povo, mas o povo não tem sabedoria suficiente para governar.
e a tirania. A tirania é um governo baseado na violência, em que uma pessoa só governa toda a população e essa pessoa governa para atender os seus próprios interesses, tá certo? Então essa é a primeira classificação de Platão. Né? Platão, então, ele faz essa classificação conforme o número de pessoas que está governando e a quem essas pessoas, a interesse de quem essas pessoas governam. Após Platão, Aristóteles, ele também vai fazer a sua classificação. Ele utiliza as mesmas nomenclaturas de Platão. Aristóteles, ele utiliza a mesma nomenclatura de Platão. Só que Aristóteles, no seu livro A Ética de Nicômaco, ele vai utilizar dois critérios, né? Tanto qualitativo quanto quantitativo. Eu vou colocar aqui, ó, nesse esquemazinho, ó. Para ele, quais seriam as virtuosas? Ele diz, olha, virtuosas, monarquia, aristocracia e democracia. Então, ele fala assim, olha, tanto a monarquia quanto a aristocracia são virtuosas e também a democracia. Quando o povo governa de uma forma esclarecida, ela é uma espécie de governo virtuosa. Né? Agora, se essas pessoas que estão governando virtuosamente, elas se desvirtuam, né? Ou seja, se a princípio elas governavam para o interesse da população, para o interesse de todos, mas elas desvirtuam essa forma de governo e passam a governar para elas próprias, a monarquia se torna uma tirania, a aristocracia se torna uma oligarquia e a democracia se torna uma demagogia. Observe que Aristóteles ele não trata da chamada timocracia, né? Ele não traz essa forma de governo de timocracia, porém ele fala em demagogia, tá bom? A classificação de Políbio, que é um outro pensador grego, ela segue a mesma ideia da de Aristóteles. Ele vai utilizar essas mesmas nomenclaturas aqui, ó. Vou trazer o esqueminha aqui para vocês verem, tá? Ele segue essa mesma nomenclatura aqui, ó. A mesma nomenclatura de Aristóteles. Porém, o que Políbio ele traz de diferente? Políbio, ele faz uma análise histórica do desenvolvimento dos governos. Ele fala o seguinte, olha, a história ela é cíclica, a história ela se repete. Então, isso aí ele fez uma análise dos momentos políticos de quando ele estava vivo, e ele percebeu o seguinte, olha, muitas vezes eu tenho um monarca, né, um rei que governa para os seus súditos, mas nós somos seres humanos, né, nós temos necessidades ilimitadas, não raro as monarquias, os reis, eles começam a usurpar os seus poderes, eles deixam de governar para o povo e se tornam tiranos. Ao se tornar tiranos, um grupo de pessoas virtuosas, um grupo de pessoas que pensam na coletividade, elas conseguem dar um golpe ou o que quer que seja, com o apoio da população. Eles conseguem tirar esse tirano do poder e começam eles a governar. Perfeito. Então nós temos a partir de agora o governo de uma aristocracia. Porém, esses aristocratas, eles podem sofrer os mesmos problemas que o rei sofreu antes. Eles podem iniciar o governo governando para o povo e depois passam a governar para atender seus próprios interesses. E aí essa aristocracia se transforma em uma oligarquia. Como nós temos um grupo de pessoas agora governando para elas próprias, a população vai derrubar esse grupo de pessoas e vai implantar o seu próprio governo. Nós temos a substituição da oligarquia pela democracia. Só que o povo, no início, pode governar e todos se interessarem pela política, porém, com o passar dos anos, as pessoas vão deixando de se interessar pelas políticas, surgem interesses de minorias e aquilo que era democracia se transforma em uma demagogia. Para resolver problemas da demagogia, então a demagogia é quando o povo governa, cada um querendo atender seus próprios interesses. Então a demagogia ela só pode ser superada, normalmente ela é superada historicamente pela implantação de uma monarquia e aí a história ela passa a ser cíclica. Essa é a ideia de Políbio. Mais tarde, nós temos um pensador moderno, não mais saindo da antiguidade, já entrando no período da modernidade,
nós temos a classificação de Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, ele é muito conhecido historicamente por ele ter separado política de moral. Ele diz uma coisa é política, outra coisa é a moral, né? Moral é valoração do que é bom ou do que não é bom. Política não tem nada a ver com valoração do que é bom ou que não é bom, né? Para Maquiavel, ele entende que nem tudo o que é bom é moral. Às vezes é necessário tomar atitudes que não são morais, né, imorais ou amorais, para se atingir o bem coletivo, ou para que o príncipe permaneça no poder. Ele tem um livro muito importante chamado Príncipe, que vale a pena vocês aproveitar essa quarentena para darem uma lidinha, tá? O livro é bem fininho e é bem interessante. Se vocês quiserem ler o livro, eu sugiro um que é comentado por Napoleão Bonaparte. É muito interessante ver que os grandes líderes mundiais leram Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, então, ele separa. Ele não faz essa classificação de bom ou ruim, tá certo? Esse governo é bom, esse governo não é bom. Ele faz a seguinte análise. Existem todos os governos que já existiram, né? Ou eles foram monarquia, ou eles foram principados, ou eles foram repúblicas. Ou eles foram principados, ou eles foram repúblicas. Então ele diz que no mundo só existiam essas duas formas de governo, ou principados ou república. Quais as classificações, quais as características dos principados? Os principados, eles têm por grande característica serem hereditários, ou seja, a transmissão do poder nos principados, ela é de pai para filho, tá? Ela é de pai para filho. Quando o governo pertence à mesma linhagem, né, por anos e anos. Então, nos principados, a grande característica deles é o fato dele ser legítimo e hereditário. Agora, ele também fala o seguinte, olha gente, os principados, quando ele é legítimo e o príncipe, ele governa de uma forma legítima, ou seja, com o apoio da população, esse principado, ele é um principado de forma de monarquia. Então, ele divide o principado em monarquia e tirania. Qual é a característica do principado monarquia? Eu tenho um rei que governa, a forma de transmissão ela é hereditária, ela passa de pai para filho e ele governa para a população. Ao passo que eu posso ter principados na forma de tirania. E aí o tirano, ele não governa por ser legitimado pela população. Ele governa por meio do uso da força. Ele governa por meio do uso da força. E aí, gente, normalmente essas tiranias, dificilmente pode acontecer de eu ter uma tirania hereditária, que passa de pai para filho. Professora, a senhora poderia classificar como tirania hereditária hoje onde? Eu imagino que a Coreia do Norte seria um caso de principado-tirania, né? Ao passo que, por exemplo, a Inglaterra seria uma espécie de principado do tipo monarquia, tá? Então, para Maquiavel, as formas de governo são principados, e aí qual é a característica do principado? Eu tenho uma pessoa governando e a forma de transmissão ela é hereditária. A outra forma de governo para Maquiavel são as repúblicas. E quais são as características principais da república? Na república, ela não tem essa característica da vitalicidade, tá? Nem da hereditariedade. Ou seja, o sujeito quando governa, ele governa para até o final da sua vida, né? Como acontece nas monarquias e nas tiranias. E nem a hereditariedade, ou seja, o governo não é passado de pai para filho. A grande característica das repúblicas é que eles são eletivos, ou seja, eletivos e temporários, né? Eletivos e temporários. Temporários, porque nas repúblicas quem governa por um determinado período e não é um governo vitalício, né? Temporariedade é contrário à vitalicidade. Quem governa nas repúblicas governa por um período temporário e não até a morte. E nas repúblicas há uma troca periódica, né? Há uma troca periódica e eletiva, ou seja, as pessoas escolhem quem vai governar. Então, a eletividade é o contrário da hereditariedade. Então, a gente escolhe de tempos em tempos quem vai governar, tá certo?
E ela pode ser, para Maquiavel, as repúblicas, elas podem se manifestar ou em forma de democracia, ou em forma de aristocracia, ou em forma de timocracia, ou em forma de oligarquia. E aqui, gente, os conceitos são os mesmos utilizados por aqueles iniciais utilizados por Platão. Por Platão. Democracia, governo da população, de todos governam. E aqui ele faz uma observação importante sobre democracia, né? Ele fala o seguinte, olha gente, dificilmente nós temos uma democracia em que todas as pessoas governem. Não estou dizendo para vocês, gente, que não existam. Existe sim. Em alguns rincões suíços, ainda hoje, nos tempos modernos, todo o povo vai até a praça e escolhe as leis que vão ser feitas, tá? As leis lá na Suíça, em alguns rincões suíços, alguns locais da Suíça, não são feitas por uma, duas, três pessoas. Lá, nesses locais, em alguns locais na Suíça, toda a população vai escolher qual é a forma, qual é a lei que eles querem que seja aprovada. Mas observem, para a gente ter uma democracia desse tipo, que é uma democracia direta, isso só é possível em locais pequenos, onde você tem uma população pequena. No Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, dificilmente não. Impossível a gente ter uma espécie de democracia direta em que todo mundo vai ter que escolher qual a lei que ela quer aprovar ou não. Ninguém vai fazer mais nada senão ficar na internet, né? Então, a democracia é uma forma boa de governo, em que a população governa para si própria. A aristocracia, né, para ele. E de tempos em tempos, a população ela se renova, né? Embora a gente tenha outras espécies de democracia que a gente vai ver daqui a pouco. A aristocracia. A aristocracia é um grupo de pessoas eleito pela população para governar de tempos em tempos, né? A aristocracia de tempos em tempos, um grupo de pessoas governa e governa para a população. A timocracia, que são formas ruins, né, de governo. Os corajosos vão governar e eles governam por um determinado período de tempo. E na oligarquia também, um grupo de pessoas vai governar para atender interesses próprios, né, e são eleitos de tempos em tempos. Um exemplo de aristocracia, né, que nós temos aqui no Brasil é a chamada República do Café com Leite. Durante o período da República do Café com Leite, ela é também conhecida como República das Oligarquias. Ou seja, apesar de a gente ter um presidente que governava, os parlamentares, os deputados e senadores, eles eram ou do estado de São Paulo ou do estado de Minas Gerais, e os paulistas plantadores de café e os mineiros produtores de leite, por isso República do Café com Leite. E eles governavam, as leis que eles aprovavam era basicamente para se manter no poder, tá? Então, essa é a classificação de Maquiavel. Ele faz uma importante classificação dividindo os governos em principado e em repúblicas, e aí ele começa a trazer a forma de classificação de governo que nós temos agora, né? Que é as características de governo que nós temos agora, que é enquanto a hereditariedade e a hereditariedade ou eletividade e a vitalicidade ou a periodicidade. Depois nós temos Jean-Jacques Rousseau, também já no período moderno. Ele vai tratar sobre o assunto no contrato social, em que ele classifica as formas de governo em democracia, aristocracia e monarquia. Aí aqui de vez, Jean-Jacques Rousseau abandona aquela ideia de governo bom ou ruim. Aqui ele só leva em consideração o número de pessoas que estão governando. Se é o próprio povo que governa para si, se é um grupo de pessoas que é escolhidas pelo povo, né, e que governa para o povo, ou se é uma pessoa só que governa para toda a população. A única diferença aqui, o que vale a pena a gente apontar no que diz Jacques Rousseau, é o seguinte. Aqui ele, mais uma vez, ele fala que a democracia é hoje, né? E aí ele pensa em democracia direta. Seria o governo concentrado na mão do povo, né? Hoje sua maioria. E ele diz, olha, é contra a ordem natural que um grande número de pessoas governe diretamente. Haveria uma dificuldade de reunir todos os cidadãos no mesmo local. Essa é a grande característica, a grande crítica que Rousseau faz à democracia. Observe que Rousseau, apesar de ser o pai do contrato social, ele critica essa forma democrática de governo, mas porque ele analisa tão somente a chamada democracia direta, tá? Ele também fala sobre a aristocracia, que é um grupo de pessoas virtuosas que vai governar pela população, né?
o poder executivo ele é executado por um pequeno número de cidadãos, mas ele diz que existem 3 tipos de aristocracia. A natural, que é aquela que surge em pequenas comunidades, em que um grupo de pessoas começa a governar, né? Aqui a gente poderia pensar assim, por exemplo, uma aristocracia natural. Se você pensar nos grupos indígenas, né? Grupos indígenas, você tem aquele grupo você tem o cacique, mas esse cacique ele não governa só os grupos indígenas, normalmente os mais velhos da tribo que governam a tribo e que ditam as regras da tribo, então seria uma aristocracia natural. Nós temos a aristocracia eletiva. O que é a aristocracia eletiva? A população elege um grupo de pessoas para governar o seu país. Ou uma aristocracia hereditária, onde nós temos a hereditariedade na transmissão da função de governar, né? Um grupo de pessoas, por exemplo, 3, 4 pessoas, elas estão governando e assim que elas morrem, os seus filhos assumem, né? Existe essa possibilidade aqui. Ele acha que a primeira é muito simples, é muito comum dos povos simples. A terceira é muito ruim, porque ela tem essa característica da hereditariedade e ela pode desembocar para uma oligarquia, enquanto que ele entende que a aristocracia eletiva seria a melhor forma de se governar propriamente. E a monarquia, que entrega o governo a um único magistrado, né? E essa foi a que mais representativa durante a época em que ele vivia, né? A época em que ele vivia. A classificação de Montesquieu. Para Montesquieu, o governo, ele propôs uma classificação, né, sobre as formas de governo. Para ele, o governo poderia ser monárquico, republicano ou despótico. Turma, essa é a forma de classificação, mas que a gente tem praticamente adotado nos dias de hoje, né? Ou o governo vai ser monárquico, ou republicano, ou despótico. Vou me ater mais ao monárquico e ao republicano. O governo monárquico, para Montesquieu, é aquele exercido por uma única pessoa. Mono quer dizer um. Governo de uma pessoa. É aquele exercido por um rei. Quais são as características da monarquia? Ela é vitalícia, né? O governo, a pessoa é rei até ela morrer, tá certo? Ela é vitalícia, ele é rei até morrer. E ele vai governar até morrer. O poder é transmitido aos seus descendentes por ordem de nascimento. Ou seja, quando ele morrer, o filho mais velho vai assumir, vai se transformar em rei. Então a forma de transmissão é hereditária, o poder, né? E o monarca ele deve exercer os governos de acordo com as leis e os costumes vigentes no reino. A Inglaterra hoje é um exemplo de monarquia, né? Monarquia hereditária. E tem uma outra característica extremamente importante da monarquia. Gente, na monarquia, tem-se o pressuposto de que o rei não precisa dar explicações de suas decisões para a população. Essa é uma característica da monarquia. É o que a gente chama de irresponsabilidade. Ele não tem que prestar conta dos seus atos. Tem um ditado em inglês chamado The King Don't Wrong. Significa, o rei não erra. Então, no Estado monárquico, quais são as 3 principais características do governo monárquico? Hereditariedade, vitalicidade e responsabilidade dos irresponsabilidade dos governantes, tá? Ao passo que nos governos republicanos, quais são as principais características dos governos republicanos? Primeira característica dos governos republicanos os governantes eles são eleitos, né? Nas repúblicas, o que significa república? Res pública, coisa pública, coisa de todos. Então, quais são as principais características da república? Na república, o governo ele é eletivo. A população vai escolher quem vai governar. A república, os governantes eles são eleitos pelo povo. Então, a característica da república é a eletividade. Além disso, as pessoas que são escolhidas para governar, elas são escolhidas para governar por um determinado período de tempo. Ou seja, não é vitalício. Além de eletivo, ele é temporário. Quem governa, governa por um determinado tempo. E a terceira característica da república
a terceira característica extremamente importante da República é que quem governa, como ele governa a coisa pública, a coisa das pessoas, algo que não é dele, ele precisa prestar contas de seus atos. Ele precisa mostrar responsabilidade pelos seus atos. Tanto, gente, que aqui no Brasil, o governante que não governa a coisa pública com responsabilidade comete o chamado crime de responsabilidade. Quem cometeu crime de responsabilidade aqui no Brasil nos últimos anos? Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff cometeram crime de responsabilidade. Observe que não é um crime da esfera penal, é um crime da esfera política. É um crime da esfera política. E por eles terem cometido esse crime da esfera política, foram julgados pelo Senado e perderam seus mandatos num processo que nós conhecemos como impeachment, né? O que é o impeachment? É o processo político por meio do qual um governante perde o seu mandato por ter praticado um crime de responsabilidade. Por fim, a classificação de Hans Kelsen, né? Hans Kelsen, ele traz a teoria pura do direito, né, e do Estado, e para ele existem duas formas de governo, a autocracia e a democracia. E a distinção básica se encontra na ideia da liberdade política. Na democracia, os sujeitos são livres para exercerem seus direitos políticos, ao passo que na autocracia, né, o que seria hoje, por exemplo, um governo autocrático? Né? Um governo autocrático seria hoje Cuba, por exemplo, seria um governo autocrático. Os indivíduos não participam das decisões do governo, né, sendo politicamente condicionados a decisões dos seus governantes. Aqui embaixo, turma, vocês vão ver as características, né, da monarquia, né? Então a gente vai ver aqui agora quais são as principais características da monarquia e a república, que são hoje efetivamente as duas formas de governo que nós temos e que foram baseadas na ideia principalmente de Montesquieu. A monarquia, quantas características nós já vimos, é que elas são vitalícias, hereditárias e o monarca ele é irresponsável. E ela se classifica, ela pode ser de três tipos, ou absoluta ou limitada. Primeiro dois tipos, ou absoluta ou limitada. O que é uma monarquia absoluta? Uma monarquia absoluta é uma monarquia em que o rei está acima da lei, né? O rei, ele governa sozinho, ele não governa com mais ninguém, tá certo? Ele detém na sua mão todas as decisões executivas, legislativas e judiciárias. Ele que faz a lei, ele que executa a lei. Ele que faz tudo, ou seja, ele é ilimitado, ele é absoluto. Ele é absoluto. Nós temos também a chamada monarquia limitada. Aí sim, nessa monarquia limitada, o rei tem o seu poder limitado. Normalmente ela pode ser limitada ou por estamentos, ou por uma constituição, ou por um parlamento, tá certo? Então nós temos uma monarquia absoluta, quando o rei não encontra limites à sua atuação, e nós temos uma monarquia limitada. A limitada, ela pode ser do tipo estamento, constitucional ou parlamentar. Conforme eu disse, a monarquia absoluta ou absolutista é aquela forma de governo por meio do qual o monarca exerce o poder de maneira absoluta. Não existe nenhum preceito que limite o seu poder dentro do Estado. No mundo nós tivemos, por exemplo, os faraós egípcios, os czares russos, os sultões na Turquia, os imperadores da China, tá certo? Então eles governavam de forma absoluta. Na monarquia limitada, né, é aquela em que eu tenho o poder na mão do rei, porém, ele tem três tipos de limitação. Na estamental ou de braços, é naquela qual o governo, ele governa, mas ele, o que ele faz? Ele distribui, ele descentraliza o exercício do poder, as funções, para outras pessoas, para elementos da nobreza, que são reunidos em cortes. Ou órgãos semelhantes. É um exemplo, a monarquia estamental é um exemplo da forma medieval. Ela é típica do governo medieval. Carla, como assim? Não é da época de vocês, não, mas tinha uma novelazinha brasileira chamada Que Rei Sou Eu. O que tinha? Você tinha o rei que governava, mas esse rei tinha ministros. Quem eram esses ministros? Eram nobres, né? Ele tinha um nobre, um duque de não sei das quantas, que era o ministro da economia, ou seja, ele cuidava de toda a parte financeira do reino. Nós tínhamos um outro nobre, que era o barão de não sei o quê, que ele cuidava de toda a parte da defesa do reino. Então, observe, o rei governava, ele era rei,
Todavia, ele contava com um grupo de nobres, e cada nobre desse ficava, era como se ele fosse um ministro, ele cuidava de um determinado setor do reino. Isso era comum no período medieval, e isso é claro interessante porque um rei não tem que saber de tudo, ele não sabe de tudo. Então ele tinha nobres que ajudavam ele a governar, tá certo? Nós temos a monarquia constitucional, que é a monarquia que nós temos hoje, né? Principalmente na Inglaterra. Você tem um rei, e o rei ele exerce apenas a função do poder executivo, e eu tenho uma constituição escrita que limita os poderes dele, né? E dentro desse país eu tenho o rei exercendo a função do poder executivo, nós temos um grupo de pessoas exercendo o poder legislativo e um outro grupo de pessoas exercendo o poder judiciário. Então, o típico exemplo que nós temos aqui é a Inglaterra. Na Inglaterra nós temos a Rainha Elizabeth, que exerce a função do poder, uma parte da função do poder executivo. Observe que ela nem exerce todo o poder executivo, ela exerce uma parte do poder executivo. Ela é tão somente chefe de Estado, tá? Então ela representa a Inglaterra na esfera internacional. E na Inglaterra nós temos o parlamento, né? Onde nós temos deputados e senadores, nós temos, na verdade, eles chamam de nobres, né? Eles chamam de nobres, e esses nobres, lá na Inglaterra, como eles têm uma monarquia parlamentarista, os parlamentares escolhem uma pessoa chamada primeiro-ministro, hoje na Inglaterra o Boris Johnson, e esse primeiro-ministro vai exercer uma outra parte do poder executivo. Ele vai exercer a função de chefe de governo. Então, lá na Inglaterra, o executivo é exercido por duas pessoas. A rainha na função de chefe de Estado e o Boris Johnson na função de chefe de governo. O que é ser chefe de governo? Ele governa internamente, ele toma as decisões internas do país, tá certo? A Rainha Elizabeth, ela representa a Inglaterra e a comunidade inglesa, a Commonwealth, né? A comunidade britânica na esfera internacional. Não é mera figura decorativa não, tá, gente? As posições da rainha, elas são extremamente importantes. Tanto que agora, se eu não me engano, ela só se manifestou sobre política 5 vezes, e a última vez que ela se manifestou sobre a política foi exatamente sobre o coronavírus, mandando as pessoas ficarem em casa, né? É muito raro ela intervir politicamente, mas quando ela intervém politicamente, os súditos ingleses, eles obedecem, né? Eles têm um verdadeiro clamor por aquela rainha deles. Então, na Inglaterra, nós temos a rainha exercendo função do executivo, do lado do primeiro-ministro, que pertence ao parlamento, que pertence ao poder legislativo, exercendo a função do poder executivo. Nós temos o parlamento inglês, que exerce a função do poder legislativo, e na Inglaterra eles também têm a corte judiciária deles, né? Isso é uma monarquia constitucional. E a monarquia parlamentar, o rei ele não exerce sua função de governo, mas sim chefe de Estado exerce as funções políticas que a Constituição lhes atribuir, tá certo? Aqui ele dá como exemplo melhor o inglês atual, né? O exemplo inglês atual, ele chama de monarquia parlamentar, mas lá é uma monarquia parlamentar constitucional, tá? Aqui no Brasil, gente, nós tivemos uma monarquia constitucional, só que era uma monarquia constitucional às avessas. Por quê? Tinha um rei, tinha uma constituição, mas o rei governava praticamente tudo. O rei ele era praticamente absolutista aqui no Brasil, tá? E falando um pouco sobre a república, né? A república, como eu já disse, significa coisa pública, né? Possui como características a temporariedade, a eletividade e a responsabilidade dos seus governantes. E a monarquia, a república, ela pode ser aristocrática, que significa, né, governo dos melhores, em que a população, os melhores pessoas da sociedade, elas vão governar, né, a população. Um exemplo de república aristocrática foi a República Aristocrática de Veneza, durante a Idade Média, né, onde um grupo de pessoas governavam. E a República Democrática. O que é essa república democrática? Na república democrática, ele é uma forma de governo em que efetivamente se entende que o poder emana do povo, né? E o povo vai exercer, ou direta ou indiretamente, ou de forma semidireta. Agora a gente vai falar sobre espécies de democracia, né? República nós sabemos que é o povo, o poder emana do povo, o povo que governa.
E aí, gente, nós temos a chamada república, é a coisa pública, as pessoas escolhem a forma de governo que as pessoas, todo o poder manda do povo. E nós temos a república democrática. A república democrática, né, que é o contrário da república parlamentar, aristocrática, é o próprio povo que exerce a democracia. É o próprio povo que escolhe seus representantes. E essa democracia ela pode ser exercida de 3 formas. Ou diretamente, ou indiretamente, ou de forma semidireta. O que é semidireta? Combina as 2 primeiras. Então eu vou explicar primeiro a direta, depois a indireta, depois a semidireta. O que é a democracia direta? Gente, a democracia direta é quando toda a população, ela é que faz as leis, ela é que escolhe as leis e ela é que executa as leis, tá certo? Então, é uma espécie de democracia em que todo cidadão exerce a democracia. Repito, democracia direta. Onde que existiu? Em Atenas, foi uma democracia direta. Por quê? Você tem uma quantidade pequena de cidadãos, você tem uma quantidade pequena de pessoas que podem escolher as leis, podem fazer as leis, podem escolher as leis, tá? Então, nós temos a democracia direta, o exemplo de Atenas e de alguns rincões suíços, né? Em alguns exemplos suíços da Suíça, em alguns locais na Suíça, nós temos democracia direta, em que toda a população escolhe sobre as leis. A democracia indireta, o que acontece? As pessoas escolhem um grupo de seus representantes, elegem um grupo de seus representantes, e esses representantes é que fazem as leis. E esse grupo de representantes é que fazem as leis, tá certo?